Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a esta nossa leitura da carta aos Efésios. Vamos terminar essa carta. Vamos trabalhar no nosso 13º encontro, o capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 24. A vida cristã é luta. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Por isto, vistam a armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Rezem incessantemente no Espírito, com orações e súplicas de todo tipo, e façam vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Rezem também por mim, que a palavra seja colocada na minha boca, para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador aprisionado, que eu possa anunciá-lo com ousadia, como é meu dever. Saudações finais. Desejo que também vocês fiquem sabendo qual é a minha situação e o que estou fazendo. Tíquico, o irmão querido e fiel ministro no Senhor, dará todas as notícias. Eu o envio para que vocês fiquem sabendo notícias nossas e sejam reconfortados. Aos irmãos, a paz, o amor e a fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. A vida cristã é uma luta, é uma agonia, é um combate. Versículo 10. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A existência cristã vem retratada como uma guerra constante contra os espíritos malignos nos céus. Assim devem os cristãos se fortalecerem no Senhor, se revestir da força do seu poder e assim resistir aos ataques do mal. Para os antigos, o mal era personificado por demônios e forças invisíveis que dominavam os homens, principados, autoridades, poderes e soberanias. Hoje podemos afirmar que inspiram estruturas que geram egoísmo, injustiça, ódio, opressão e morte. Assim, o cristão batizado deve se preparar para uma guerra contra as forças do mal. Versículo 11. Vistam a armadura de Deus para poder resistir às manobras do diabo. A armadura que se usa para proteger o corpo na luta contra o inimigo. O cristão, no batismo, se veste de branco, e assim vestindo, resiste aos ataques do maligno. A imagem vem do Antigo Testamento, que nos mostra Deus armando-se para combater seus inimigos.
Encontramos isso no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 4 ao versículo 5, e Sabedoria, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 23. Tomará seu próprio zelo como armadura e armará a criação para castigar os inimigos. Vestirá a couraça da justiça e colocará o capacete do julgamento, que não admite suborno. Tomará como escudo a santidade invencível, afiará a espada da sua ira implacável, e o universo combaterá ao seu lado contra os insensatos. Isso aqui é do livro da Sabedoria, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 23. Esta armadura faz o cristão resistir às manobras, às estratégias do mal. Esta vestimenta, no cristão batizado, é o próprio Cristo Jesus. Vistam-se do Senhor Jesus e não sigam os desejos dos instintos egoístas. Nos fala São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 14. Isto é, ele continua, que é o império do diabo. Assim os filhos da luz combatem os filhos das trevas, que têm no diabo seu general. Versículo 12. A nossa luta, de fato, não é contra o homem de carne e osso, mas contra os principados e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Os cristãos, embora estejam sob a influência das forças espirituais do mal, como membros do corpo de Cristo, eles, na verdade, foram libertados do domínio do mal e participam do seu triunfo. É a procissão de vitória de Cristo. Estes poderes são aqui definidos como forças inimigas de Deus a serviço do diabo e chamados espíritos do mal, que se lançam sobre os seguidores de Cristo. Isto é, daquele que os venceu na cruz, Jesus Cristo. Assim é Cristo Jesus a armadura de Deus. Não se trata de uma luta contra seres humanos, carne e osso, mas contra os espíritos do mal. Versículo 13. Por isso, vistam a armadura de Deus para que, no dia mau, vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Esses espíritos que habitam as regiões celestes estão nos ares, querem destruir os cristãos. Assim se deve vestir a armadura de Deus, que é Jesus Cristo. E assim, diante do ataque dos inimigos de Cristo e do cristão, se possa, então, resistir nesta guerra, vencer os inimigos, estando firmes na fé, superando as provações. Assim se possa resistir no dia mau, e vitoriosos em tudo os cristãos possam estar firmes. A vitória de Deus, obtida na luta por meio de Cristo, e os cristãos. Versículo 14. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça. Para Paulo, o que importa é a imagem completa da armadura. Esta armadura é de Deus. São dons de Deus quando se fala de verdade. Isto é, se fala de verdade, justiça e fé. Cingidos com a verdade, o cinturão, se refere na carta aos Efésios. No capítulo 1, versículo 13. Nele também vós escutastes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Revestidos com a couraça da justiça. A justiça que nos vem de Deus e que só tem valor diante dele. É oposta à justiça adquirida pela lei. A justiça da graça do Pai, que é Jesus Cristo. Versículo 15. Os pés calçados com zelo para propagar o evangelho da paz.
As sandálias, né, são o calçado do evangelista itinerante. Isaías fala no capítulo 52, versículo 7, né, aquele que sai para anunciar a boa nova, o evangelho da paz. Então, felizes os pés daqueles que saem para anunciar a paz. Uma disposição e prontidão conferida pelo evangelho, também pregado por Jesus, porque ele é a nossa paz. Versículo 16. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Então, a palavra da verdade é também a forma de nós podermos enfrentar o inimigo espiritual. Então, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o zelo, né, para calçando os pés para anunciar esse evangelho da paz, e sempre com o escudo da fé, né? Porque esse escudo da fé é que nós vamos libertar dessas flechas inflamadas do inimigo. Com o escudo da fé se pode utilizar as flechas, se pode inutilizar as flechas inflamadas do maligno. Versículo 17. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cristão deve estar armado para uma guerra contra os espíritos malignos. É uma guerra, um confronto. Quando existem várias ameaças, o cristão deve sustentar e lutar, resistir e continuar na sua caminhada firme, sustentado por essa fé. Assim, a esperança, a alegria do coração do cristão, cheio de gratidão, é uma proteção contra tentações, as insídias do mal, né? E o elmo, o capacete, a prova de qualquer golpe que o inimigo possa dar. A espada é a palavra de Deus e é o Espírito que a torna uma arma eficaz. Versículo 18. Rezem incessantemente no Espírito com orações e súplicas de todo tipo e façam vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Assim é necessário rezar por todos os santos e apóstolos. Paulo, em várias situações, cita esta oração incessante. Assim, rezamos sem interrupção, noite e dia. Nós vimos lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Ao lado de fadigas, jejuns, né, relembra as noites de vigília. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Mas como rezar? Rezar no Espírito. O Espírito vem auxiliar a nossa fraqueza, porque não sabemos pedir o que nos convém. Mas o próprio Espírito advoga, intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que esquadrinha os corações conhece qual é o desejo do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo Deus. Nos fala então São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 28. É uma oração destituída de todo interesse próprio. O objeto desta oração, os cristãos, os santos, o povo de Deus, pela Igreja, pelo corpo de Cristo. Versículo 19. Rezem também por mim, que a palavra seja colocada na minha boca para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho. Paulo suplica aos Efésios que rezem por ele. Como apóstolo, ele deve ser fiel à palavra. Que esta palavra esteja na boca de Paulo. Paulo, que é o apóstolo dos gentios. O anúncio do Evangelho deve ser anunciado até onde ele está. Está na cadeia. Também ali, ele não deve deixar de anunciar o Evangelho e continuar a sua missão. Não é a cadeia que vai impedir ele realizar a sua missão. Não é o impedimento físico dele não poder agir que vai impedir a força da palavra. A boa nova que refere ao mistério de Deus, Pai revelado por seu Filho amado Jesus Cristo.
O anúncio não pode ser temeroso, com medo, mas um anúncio ousado, destemido. Versículo 20. Do qual sou embaixador aprisionado, que eu possa anunciá-lo com ousadia, como é meu dever. O embaixador representa aqui Deus. Paulo está a serviço de Deus. Ele está na prisão. Que Paulo então anuncia o evangelho com coragem, sem medo, pois como apóstolo é seu dever anunciar o evangelho. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Saudações finais. Versículo 21. Desejo que também vocês fiquem sabendo qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Tíquico, o irmão querido e fiel ministro no Senhor, dará todas as notícias. Paulo envia Tíquico a Éfeso para informar a situação dele, o que ele está fazendo, mesmo sendo prisioneiro na cadeia, prisioneiro de Cristo. Versículo 22. Eu envio para que vocês fiquem sabendo notícias nossas e sejam reconfortados. Paulo então envia Tíquico para conforto dos Efésios sobre a realidade vivida por ele em Roma. Versículo 23. Aos irmãos, a paz, o amor e a fé, da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. O amor com fé. A caridade é o meio que deve conservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Nós vimos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. A fé é dom de Deus. Nós vimos lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Assim, Paulo deseja caridade com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, o Cristo. O voto de Paulo é para que a igreja de Éfeso viva os dons que nos fez participar da graça de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Senhor, isto é, paz, amor com fé. Versículo 24. A graça esteja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. É pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo que fomos salvos, pela sua morte na cruz e ressurreição. Existem várias possibilidades de lermos este versículo final. Primeiro, aos que amam nosso Senhor Jesus Cristo na incorruptibilidade, com amor perene, isto é, na integridade de amor, paz e fé. Segunda possibilidade, que amem nosso Senhor Jesus Cristo na vida incorruptível, na vida eterna, que faz o cristão participar da vida em Cristo de forma incorruptível, não mais passível de morte. Terceiro, possibilidade, que a graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, como também a imortalidade, aqueles que amam a imortalidade e a buscam em Cristo. Então, com isso, nós terminamos essa carta de São Paulo aos Efésios. Não digo pelas dificuldades, que realmente das cartas paulinas, ela é um pouco mais complexa. Mas deu para a gente refletir um pouco e poder aprofundar um pouco nessa palavra de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.